E aí galera, mais um vídeo para vocês. A gente vai mostrar nesse vídeo como você vai fazer as suas trocas de engrenagem de uma maneira correta, quais os pontos que você deve atentar para fazer essa troca. O que é engrenagem? Engrenagem é nada mais do que a coroazinha que coloca-se nos pés de velas, no caso os cogs dos pés de velas, beleza? Então às vezes você desgasta, por exemplo, roda mais na pesada ou roda mais na leve. Eu trabalho mais o giro, então eu desgasto as coroas menores e as maiores ficam mais novas, ou ao contrário, eu rodo mais pesado e as coroas maiores se desgastam mais do que as menores. Então eu troco só a grande, só a pequena e aí eu continuo com o restante do pé de vela novo. Então, para fazer essa troca você tem que ver alguns pontos e é isso que a gente vai mostrar para vocês nesse vídeo, beleza? Para exemplificar, a gente trouxe aqui um pé de vela. No caso, primeiramente você tem que ver se seu pé de vela possibilita fazer essa troca. Então, como é que você vai verificar isso? Dá uma olhadinha se lá tem, no caso, esse parafuso aqui, ó. E aí, de um lado e do outro, normalmente uma chavezinha ali, você tem acesso. De um lado do outro você trava, né? E aí você tem acesso, no caso, as coroas. No caso, esse modelo aqui ele saca, tanto a maior, quanto a do meio, quanto a menorzinha, certo? Tem os pontos de inserção aqui das engrenagens, beleza? Então, verificou, dá para trocar, massa. E aí, como é que eu vou ir atrás do caso da engrenagem correta para o meu pé de vela? Verifique a marca do seu pé de vela, no caso aqui é um Deore, Shimano e tal, e o modelo. Onde que eu olho o modelo da Shimano ou das outras marcas, né? Normalmente, atrás do pé de vela tem uma inscriçãozinha, no caso é o modelo. Por exemplo, nesse daqui, M612. Todas as peças da Shimano, não sei se dá para vocês verificarem aí, aqui ó. Todas as peças da Shimano têm essa referência. Então fica muito mais fácil você pesquisar a engrenagem correta para o seu pé de vela tendo uma referência. Mas se não, existe outras maneiras de pesquisar? Existe. Primeiramente, eu quero ficar com o meu mesmo kit de relação de marcha. Então, quero manter o mesmo tamanho do meu número de dentes, mesmo número de marchas e tudo, beleza. O que a gente vai tentar? Logicamente, o número de dentes, quantos dentes tem a engrenagem que se desgastou, e eu vou verificar aqui, por exemplo, desgastou a do meio. Dá uma olhada quantos dentes tem a engrenagem, certo? E aí, verificou o número de dentes, você vai olhar o BCD, certo? Vou mostrar aqui, por exemplo, essa daqui é uma engrenagem da Shimano, inclusive é um kit da 105, é aquela primeira de cima, sendo de 52 dentes. O PCD é exatamente esse númerozinho aqui. Por exemplo, esse daqui é 110 milímetros. O legal da Shimano, se você for comprar peça de reposição Shimano, ele dá o número de velocidades, no caso a relação aqui é 2/11, o PCD, o número de dentes e dá também qual é o grupo que a coroa pertence. Mas você pode colocar coroas, engrenagens paralelas que são compatíveis, porque geralmente deixa mais em conta e tal a troca do seu kit, tudo. Não que a Shimano recomende isso. A Shimano sempre recomenda que você coloque peças e partes da própria Shimano para garantir a mesma durabilidade, mesma compatibilidade também restante do kit, beleza? Mas é uma prática corriqueira aí da galera para também diminuir o custo na hora da troca desse kit. Mas sendo da Shimano é muito fácil. Ela vai dar o número de relações, o PCD, número de dentes e a relação que compõe, no caso, essa engrenagem, certo? Agora, o que é o PCD, que é extremamente importante você saber isso? É a distância, vou pegar aqui uma engrenagem de outra marca para vocês verificarem. É a distância entre os furos. No caso, essa daqui, o BCD dela... outra coisa, a nomenclatura BCD da Shimano é PCD, mas ambas nada mais é do que a distância entre os furos, certo? No caso aqui, fica por trás, né? A inserção desse pé de vela aqui, dessa engrenagem aqui, até porque aqui seria a primeira, né? E aí nesse kit aqui não fica aparente
o furo como esse daqui, certo? Vou pegar um aqui para exemplificar melhor. Ó. No caso aqui, a distância entre os furos aqui de inserção das engrenagens. No caso, esse daqui é 104, esse daqui também 104, certo? Então, ou seja, aqui a distância entre os furos é a mesma desse daqui. Então, teoricamente, seria compatível. Outra coisa que você tem que atentar é o corte da engrenagem. Então, por exemplo, esse corte aqui se encaixaria nesse outro corte aqui de engrenagem. Então, pronto. Verificou se seu pé de vela tem um localzinho dos parafusos, ok, ele possibilita fazer a troca. Olhou a distância dos PCDs, né, a distância entre os furos, verificou, compatível. Olhou se lá o corte de onde ele encaixa é igual. Verifica também, como eu falei, o número de dentes. Se você quiser continuar com a mesma relação, verificou o número de dentes, todos os dois são 30 dentes ou 40 dentes, é compatível, beleza. Então verificou isso. Outra coisa que você tem que verificar é como é que é a sua relação lá. Ou seja, a gente sabe que tem pé de velas triplos, de 3 coroas, de 2 coroas e, por exemplo, aqui de 1 coroa, né? E aí tem diferença assim na engrenagem. Não adianta, por exemplo, seu pé de vela é um single, né, de 1 coroa só, e aí você compra uma engrenagem com o mesmo número de dentes e com o mesmo PCD ou BCD, né, dependendo lá da marca da engrenagem, e vai colocar lá. Deu certo e tudo, sendo que existe diferença de engrenagem single, ou se for o pé de vela duplo, ou triplo, entendeu? Vou mostrar aqui a diferença para vocês. Aqui, desse lado tá o pé de vela single para 1 coroa só, e esse daqui tá um pé de vela duplo, ou triplo, certo? Para um pé de vela duplo, essa engrenagem. Você vê que essa engrenagem aqui, como eu falei, é mais quadradinha, certo? Ela tem as inserções mais quadradas, pontuda, quadrada, pontuda. Aqui não, todas são pontudas, aqui e acolá tem uma quadrada justamente para facilitar a troca de marcha de uma coroa para outra, certo? Aqui é para um pé de vela triplo, aqui é para um pé de vela single. Outra diferença que a gente vê, por exemplo, esse pé de vela aqui, que é o pé de vela single, ela é mais larga que o outro pé de vela, que a outra engrenagem, né, para o pé de vela. Essa coroa aqui é mais grossa, essa daqui é mais estreita. Você vê que na lateral dela, ela meio que engrossa, aqui tem meio que um alto relevo, depois afina, é justamente para fixar a corrente no pé de vela. Até porque ela vai ter que trabalhar, por exemplo, com a relação de 1/10, 1/11, 1/12, e a corrente vai fazer toda essa torção aqui na relação. Então, a engrenagem, essa daqui própria para single, vai segurar a corrente onde é para ficar, ou seja, não precisa ela descer para uma coroa menor ou uma maior, entendeu? Subir por uma coroa maior. Ela vai ficar sempre aqui. Então, esse posicionamento, esse formato aqui dos dentes, que é bem característico das coroas para pé de vela single de 1 coroa só, vai segurar a corrente independente da torção que ela tiver. Que ela vai ter que trabalhar numa relação todinha, desde a menor catraca até a maior catraca, né? O cassete lá atrás. Beleza? Então, só para resumir, verifica lá o número de dentes e, logicamente, seu pé de vela é acessível fazer a troca lá. Número de dentes, distância entre os furos, que é o BCD ou PCD, o corte, no caso, a inserção, se é compatível, você colocar lá, no caso, se realmente for de outra marca. Se for da mesma marca, olha só a referência, bateu o número de marchas, bateu o PCD, bateu no caso, a linha, se é Shimano, Alívio, Shimano Alívio, Deore, XT e tal, bateu, número de dentes BCD, é só correr para o abraço. Se não, verifica isso. Número de dentes, BCD, que seria a distância entre os furos, o corte lá da inserção e o número de marchas que vai ser para essa relação aí dessas engrenagens. Beleza? Então, verificado tudo isso, você faz a compra sem medo de ser feliz aí na troca da sua engrenagem. Então, essa foi a dica de hoje. Eu espero que eu tenha se fazido entender aí para vocês, que esse vídeo tenha agregado algum conhecimento para vocês na hora de fazer um upgrade ou deixar a sua marcha
melhor, a sua bicicleta melhor. Se você gostou, não deixa de curtir. É muito importante a sua curtida pra gente aí do canal, que a gente está começando. E aí pro YouTube também e pro Instagram perceber que esse conteúdo que a gente está levando para vocês é relevante. Então não custa nada, curte aí. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, não deixa de se inscrever no nosso canal. Divulga para outras pessoas também que precisam desse conhecimento. Está começando no mundo do ciclismo agora, quer se informar mais, a gente tem vários vídeos aí bem bacanas, bem informativos aí para vocês. Então é isso. Se quiser dar alguma sugestão, comenta aí que a gente vai ler e tentar sanar as dúvidas ou as suas curiosidades aí que vocês tiverem. Beleza? Até o próximo vídeo. Abraço!